Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raquel, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Essa vai ser uma leitura especial com mensagens dos seus guias, o que eles estão tentando falar para vocês agora. Vai ser uma leitura geral, aquilo que ressoar para vocês, beleza? Levem para a vida de vocês, mas se não fizer sentido, vocês não precisam levar a sério, tá bom? Lembrando que essa é uma leitura geral. Ela não tá aqui para garantir também nada para vocês e nem fazer promessas. É muito mais para ajudar vocês a pensarem na situação de vocês agora, tá? O que o guia espiritual de vocês, ou o que os guias, né, espirituais de vocês estão tentando comunicar para vocês agora. Eu vou começar com o tarô, e aí depois eu vou usar o oráculo Moonology para ter algum tipo de informação a mais. A primeira carta que saltou foi 10 de espadas. É uma carta que representa término, uma carta que representa sofrimento num certo sentido, e aí também saiu 4 de espadas. Gente, o primeiro recado que aparece com essas duas cartas, o 10 de espadas, ele tá falando de um certo tipo de término, né? E aí é um término que tecnicamente quando acontece, a gente se sente muito mal com isso. Por quê? Porque daí, geralmente, é um tipo de término que acontece com relação a alguma coisa que a gente lutou muito para acontecer, tá? E a gente se esforçou muito para que aquilo desse certo. Então, daí, esse término vem a revelia da nossa vontade, de certa forma, tá? Não foi, provavelmente, daí, por exemplo, vocês estão passando por um certo tipo de término ou finalização que, infelizmente, está acontecendo, por mais que vocês não queiram necessariamente. A situação em si é uma situação difícil. O 10 de espadas geralmente ele representa, apesar de ser alguma coisa que a gente lutou muito para acontecer, é uma situação que não era boa, que não estava legal, mas que de qualquer forma a gente ainda estava brigando para conseguir consertar, tá? Ao mesmo tempo, daí, por exemplo, o 10 de espadas, quando ele acontece, a gente sente ele como uma gigantesca derrota, né? Então, talvez daí, para alguns que estejam me ouvindo agora, vocês estão numa situação mais ruim, especialmente triste, né? Pesados, melancólicos, né? Especialmente assim, um pouco assim se sentindo derrotados, talvez até pela vida, em função de alguma coisa que infelizmente acabou, tá? O 4 de espadas, daí, ele sempre representa um momento de parada, de meditação, de pensar bem naquilo que aconteceu. Então daí também representa uma carta de não ação, né? Então ao mesmo tempo que tem a questão do término, vocês também não estão conseguindo, por exemplo, talvez fazer nada para impedir ele, ou até vocês não têm muito o que fazer, sabe? É uma carta que representa meio que uma parada total, mas aí o 4 de espadas, ele não é essa parada total assim, tanto quanto o 10 de espadas, porque ele não tem sofrimento. Então pode ser também que os guias daí estejam já falando para vocês, por exemplo, que aquilo que terminou, sim, ele vai doer muito no início, mas aí logo depois ele tem uma tendência a começar a acalmar, e aí vocês também se sentirem um pouco melhor, ou pelo menos conseguindo pensar na situação, tá? As outras cartas que caíram foram Pagem de Copas e a Roda da Fortuna. E aí depois caiu também o Louco. Acho que eu vou tirar mais uma carta, porque o Pagem de Copas, ele tá falando sobre questões de autoestima, né? O momento que a gente tá conseguindo daí, por exemplo, se amar mais e conseguir se enxergar numa luz melhor, né? O Pagem é um Pagem bastante positivo, o único problema dele é que justamente por ser uma energia de Pagem, ele não é muito forte. Então, por exemplo, é uma vontade de autoestima, né?
ou é o início, por exemplo, de um resgate positivo da autoestima, mas aí é aquela coisa que talvez não fique, não dure por muito tempo. E aí pode vir aquela coisa de ir e voltar, ou seja, uma coisa que eu não falei sobre o 10 de espadas é que geralmente a gente percebe esse primeiro momento como sendo muito ruim e logo depois a gente percebe o quão foi positivo esse término. Eu acho que daí uma coisa que os guias estão tentando falar para vocês é justamente isso. Esse término, infelizmente, ele tinha que ter acontecido e aí com o tempo vocês vão ver cada vez mais como esse término foi positivo para vocês. Pode ser uma situação, pode ser um relacionamento específico, tá? Nenhuma das cartas aqui especificamente está falando de relacionamento amoroso, mas pode ter sido um relacionamento amoroso que ele foi desgastando tanto com o tempo, né? Ele foi ficando tão desgastado que no final não existia mais algum tipo de sentimento em si, sabe? A derrota é muito mais sentida, assim, em função do tempo que vocês talvez gastaram por ter tentado ficar com a pessoa, de tentar fazer a coisa acontecer, mas não é tanto aquela coisa, assim, do tipo de ter perdido um grande sentimento, muito porque as cartas aqui não estão falando de amor, necessariamente. O Pajem de Copas, o amor que ele fala é o amor próprio, e não é o amor pelo outro. Então pode ser daí também que seja uma das questões que os guias estão tentando mostrar para vocês. Esse término, ele vai abrir espaço para vocês se amarem, para vocês se reencontrarem de uma forma diferente. E daí também para vocês conquistarem coisas em função desse reencontro com a autoestima. Porque a roda da fortuna representa um certo tipo de mudança que é estrutural. Na nossa vida, a gente percebe e sente que alguma coisa, uma mudança expressiva está acontecendo. Porém, daí, tecnicamente, ao mesmo tempo, essa mudança, a gente não está conseguindo ver ela concretamente. No sentido de que a gente sente que está mudando, mas as coisas mais ou menos permanecem mais ou menos iguais, tá? Ao mesmo tempo que daí, por exemplo, com a carta do louco é uma vontade de fazer alguma coisa nova. Ele não é necessariamente o ato de estar fazendo alguma coisa nova, mas aí também, por exemplo, existe uma vontade também com o As de Paus, que também é uma carta de criatividade, é o início do elemento do fogo, é um início muito forte, muito positivo, para frente, com grande energia, que está atrelado às questões de criatividade, sexualidade e conseguir também viver a vida de uma maneira mais satisfatória e feliz, né? Não, talvez, por exemplo, outra coisa que os guias de vocês talvez estejam tentando mostrar para vocês é que em função desse término e dessa parada, que por mais que seja desgastante e dolorosa, ele leva para a autoestima de vocês e aí ele também leva um certo tipo de mudança que é necessária na vida de vocês justamente para vocês darem espaço para alguma coisa nova acontecer. Porque essas duas cartas juntas, o louco e o As de Paus, é muita vontade de fazer alguma coisa nova, é muita vontade de fazer alguma coisa diferente. Mas aí eu acho que de certa forma, na situação que vocês estavam antes, nas relações que vocês tinham antes, vocês estavam presos. O naipe de espadas, ele sempre fala muito de uma expectativa social que existe em cima de nós. Ou seja, é uma expectativa das pessoas mais próximas de nós, infelizmente, né? Daquilo que a gente deveria fazer, de quem a gente deveria ser, com quem a gente deveria ficar, como o relacionamento deveria ser. Não são as coisas que a gente quer. O naipe de espadas, ele sempre, infelizmente, traz esse conflito. É aquilo que a gente quer e aquilo que a gente quer fazer e quem a gente quer ser contra aquilo que os outros estão impondo para nós, que a gente deve ser, fazer e se relacionar, tá? Então tem esse momento assim de uma coisa precisa terminar para outra coisa começar,
sabe? E aí também essa reestruturação e esse recomeço, ele tem uma tendência a ser mais forte e aí também ser mais positivo. O naipe de paus, daí o as de paus, é um naipe mais ativo, é um naipe, eu não diria tanto assim necessariamente mais comunicativo, mas é um naipe e é uma energia que vive mais, né? E que gosta de estar vivo. Então daí eu acho que de certa forma uma coisa que os guias talvez estejam tentando mostrar para vocês agora é que esse término ele é necessário, tá? Ele é necessário e aí essa dor também ela vai passar. E aí tem uma tendência também de quando a dor começar a passar, que vocês percebam que foi o melhor, tá? A carta daí que saiu do Moonology foi Lua Nova em Aquário, traga amor para a situação. Mas aí eu diria que é amor para vocês e por vocês mesmos, tá? Eu não diria que é trazer amor para a situação em nome das outras pessoas, tá? Signo de Aquário pode ser importante para vocês podem ser Sol, Lua, Ascendente em Aquário, não é necessário. Vocês podem estar se relacionando com alguém que é Sol, Lua ou Ascendente em Aquário, o que casaria melhor, porque daí, por exemplo, essas cartas 10 de espadas, 4 de espadas, elas não são regidas pelo signo de Aquário necessariamente, mas aí também, de certa forma, eu acho que o 4 de espadas até é regido por Aquário, porque é um signo fixo. Mas enfim, mas pelo menos está falando de um signo de ar e Aquário é um signo de ar, tá? Ao mesmo tempo que Aquário também está sendo representado na carta da Roda da Fortuna, junto com os outros 3 signos fixos. São ao todo 4 signos fixos, todos eles são representados na Roda da Fortuna. Os signos fixos daí são Aquário, Touro, Leão e Escorpião, tá? Se eu tô falando tudo isso porque talvez daí, em termos de signos, caiu 2 cartas. Em termos de signos, daí pode trazer um significado específico para vocês. Daí saiu a Lua Cardinal, seja audaz e dê o primeiro passo. Lua Cardinal tá falando daí dos signos que são os iniciadores do zodíaco, né? Que é a polaridade cardinal. Que daí geralmente não, né? Tá falando, representa os signos daí Áries, Libra, Capricórnio e Câncer, né? Eles são cardinais e iniciadores porque geralmente esses são os signos dos inícios de estação, tá? Toda vez que o Sol entra no signo de Áries, Câncer, Capricórnio ou Libra, tá iniciando uma nova estação, por isso é o início de alguma coisa. E aí geralmente tem essa ideia daí na astrologia que toda vez que a gente entra daí com uma lua num signo cardinal, é uma boa para ter iniciativa, é uma boa para começar alguma coisa. E aí, depois ainda saiu a lua fora de curso, que significa que nada virá dessa situação. A lua fora de curso, ela acontece toda vez que a lua tá nos graus finais de qualquer signo, né? Toda vez que ela chega nos graus finais dos signos, ela entra fora de curso, significa que daí, inclusive, se ela ainda estiver fazendo aspecto com qualquer outro planeta, esse aspecto não precisa ser considerado muito, né? E aí também são os momentos daí dentro da astrologia que não é bom fazer nada, não é bom especialmente iniciar nada, né? Então eu acho que daí, por exemplo, eu acho que esse nada virá dessa situação é desse término, tá? Que é o início, por exemplo, dessa leitura. Eu diria daí para vocês que aquilo que tá acabando tem que acabar, infelizmente. É uma dor que é intensa agora, mas ela é passageira. E aí, com o tempo, vocês vão percebendo que essa finalização, ela veio pro melhor para vocês, tá? Pensando no melhor de vocês, tá? Olha, pessoal, eu acho que era mais ou menos isso, o recado daí dos guias de vocês, tá? Eu espero que tenha feito sentido, na medida do possível. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo, comentem aí embaixo o que vocês acharam e me sigam aqui daí se vocês também quiserem ver
mais vídeos, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até mais. Beijão pra vocês, tá? Tchau, tchau.